os versículos de número 24 e vamos até o versículo de número 5 do capítulo 2, ok? Então Colossenses 1, 24 ao 2, 5. Antes de qualquer coisa, eu não sei se você conhece uma das obras italianas mais bem conceituadas, né, de Dante, a Divina Comédia. Divina Comédia é um poema dividido em cânticos, né, um grande poema dividido em cânticos, que fala sobre a ascensão até o paraíso de um homem chamado Dante. Então ele começa no inferno e ele vai caminhando em direção ao paraíso, andando por todos os ciclos do inferno, chegando até o lugar do sumo bem, do grande bem. Nesses cânticos, principalmente no começo, nós vemos um Dante muito receoso ainda. Ele está com medo de tudo aquilo que pode vir a acontecer com ele. Então ele começa a questionar se ele vai ter força para continuar a caminhada, se ele, por acaso, vai ter força, vai ter instrumentos o suficiente para aparelhar e sustentá-lo nessa guerra que é continuar o caminho. Dante tem dois grandes aliados com ele, Virgílio e Beatriz. Nesse caminho, Dante vai ser auxiliado e por esse auxílio ele consegue chegar até o paraíso. É mais ou menos hoje o que nós vamos ver hoje aqui. Longe de estarmos no inferno, mas a caminhada por vezes é difícil e o nosso trabalho árduo também cansa. Às vezes nós duvidamos sobre como estamos aparelhados para um tipo de guerra. E o tipo de guerra aqui em Colossenses capítulo 1, 24 ao 2, 5 é o serviço. E nós vamos perceber que nós podemos estar sim firmes e sustentados, mas segundo o poder de Deus. E esse sustento nos ajuda a permanecer trabalhando, ainda que em sofrimento. Dante é uma boa figura para nós começarmos a pensar em Colossenses e em como podemos sofrer pelo que importa. Tá bom? Dante passou por todos aqueles caminhos até chegar ao paraíso, porque era bom, né? Importava chegar ali. E o meu objetivo aqui é trazer a compreensão sobre o fato de que vale a pena sofrer por algumas coisas e outras não. Amém? Quando nós olhamos para a Epístola aos Colossenses, nós vemos um tema muito em comum e um tema constante, é a suficiência de Cristo. Cristo é a todo tempo colocado como aquele que é suficiente, tudo se encontra em Jesus. Há uma nova ordem cósmica, há um novo lugar do mundo, principados e potestades são encontrados nele. Nós, por meio da sua obra redentora, somos também encontrados nele. Ele, por meio do seu poder, por meio da sua grande obra, reorganiza, reordena todas as coisas. Aqueles que no passado estavam perdidos, em Cristo são encontrados. Aqueles que no passado não tinham lugar em Cristo agora tem lugar por meio da proclamação da mensagem do Evangelho. Principados, potestades, poderes, esses todos que de alguma forma governavam a nossa vontade, governavam o mundo, ou pelo menos por meio do temor nos governava, agora não governa mais. Porque esse Cristo, onde tudo é reordenado, esse Cristo venceu principados e potestades, expôs eles ao ridículo, os venceu diante de tudo. Esse Messias, esse Deus, por meio de Cristo Jesus, forma uma nova comunidade que não olha mais para as coisas da terra, olha para as coisas do céu. E em Colossenses, esse Cristo que é mostrado como sendo sublime, como sendo poderoso, aonde todas as coisas tomam nova ordem, ou, na verdade, a ordem que deveriam ter normalmente, é nesse Cristo que nós, fundamentados e tendo sido salvos, olhamos para as coisas
do céu e não para as coisas da terra, e vivemos como uma nova comunidade. Você tem uma divisão bem parecida com a divisão de Efésios aqui. Você tem uma parte muito teológica do 1 ao 2 e do 3 ao 4, uma parte muito prática da epístola aos Filipenses. Mas se fôssemos recapitular toda a carta e o que vimos aqui até o finalzinho do capítulo 1, nós veríamos que no começo Paulo traz à memória toda aquela mensagem que foi pregada pelo seu auxiliar, pelo pastor lá em Colossos. Essa mensagem tem a ver com um tipo de esperança que só vinha por meio dela, uma esperança que só vem pelo Evangelho. E Epáfras, então, prega essa mensagem para esses homens e, por meio dessa mensagem, eles começam a aprender. Eles começam a viver em amor, em esperança e em crescimento. E esses frutos, por meio do Evangelho, são produzidos. E eles agora sabem que eles têm esperança. Há um mensageiro, então, para essa palavra. Há um mensageiro, então, para levar as palavras do Santo Deus, o Evangelho de Deus para aqueles homens em Colossos. Esse mensageiro, nesse caso, é Epáfras. Toda mensagem tem um mensageiro e Deus envia mensageiros para trazer o seu Evangelho para outras pessoas. Paulo, então, começa uma oração no versículo de número 9, pedindo para que os colossenses, ou informando os colossenses, que ele tem orado para que aquelas pessoas cresçam, para que elas continuem, progridam, para que eles tenham entendimento e, na medida em que conhecem a Deus, continuem frutificando em toda boa obra. A ideia é que eles progridam, e que eles progridam tendo a compreensão de que eles foram capacitados por Deus. Essa capacitação vem por meio daquele que fez grande obra. E quem é esse que fez uma grande obra? Por meio de quem se fez uma grande obra? Ora, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Então nós temos um Paulo que introduz a sua carta falando de um tipo de esperança, de um evangelho que produz esperança, que acabou sendo comunicado àquelas pessoas, e aquele evangelho produzindo algo, produzindo salvação neles, agora precisa que eles se deem ao crescimento e busquem crescer e progredir e dar bons frutos. E esse evangelho só é possível, essa mensagem só é possível, e eles só têm certeza da capacitação que receberam a viver uma vida de boas obras, porque essa pessoa que fez grande obra é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nele tudo tem sentido, e ele mesmo, esse grandioso, esse suficiente Cristo, é por meio dele que nós alcançamos redenção. E essa redenção tem centro, é central na nossa vida, porque antes, no passado, éramos de um certo tipo de pessoas, agora somos outras totalmente diferentes. E aqui então nós chegamos ao nosso texto, onde Paulo faz uma digressão, ele desvia um pouquinho do assunto. Ele estava falando de uma mensagem que foi pregada por um homem chamado Epáfras, e ele defende essa mensagem, e agora neste ponto ele defende o seu apostolado. A ideia aqui é de que Paulo é sim apóstolo e de que ele tem pregado a mesma mensagem que Epáfras. E ele tem se esforçado para pregar essa mensagem. E que todo esse esforço vale a pena. E de que ele tem se colocado a tentar a todo tempo fazer com que aquela igreja cresça, não apenas ela, mas outras, cresçam e se mantenham firmes na mensagem, na esperança que receberam. Paulo então faz uma apologia ao próprio serviço. O objetivo aqui é de que aqueles homens entendam que esse Paulo é um Paulo que foi chamado por Deus e que cumpre o chamado de Deus, e de que essa mensagem é a mesma que Epáfras pregou. Então eles não podem se afastar dessa mensagem por nenhuma outra, e que eles não devem ser enganados, eles devem amadurecer. É tanto que logo depois, no versículo de número 6, ele começa a voltar ao assunto teológico que ele estava tratando, mas nós vamos pegar aqui do versículo 24 até o 2:5. Vamos fazer a leitura nesse momento.
Agora, me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que restam das aflições de Cristo na minha carne em favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de apresentarmos, ou a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para que conheçam o mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Paulo está fazendo uma apologia ao seu apostolado e uma apologia à mensagem que está pregando. O objetivo é dizer que todo o seu trabalho se foca em uma coisa, em fazer com que aqueles irmãos entendam, saibam, progridam no conhecimento do mistério, que é Jesus Cristo, e que nesse progresso eles se afastem das falácias, das mentiras, das heresias, e por isso ele se esforça. Nesse momento, então, nós vamos fazer, ou trazer, ou pelo menos mostrar esse texto com uma ênfase. Nós entendemos que o trabalho de Paulo, nesse pedaço, é fazer uma apologia ao seu apostolado e mostrar o porquê que ele trabalha. Mas a nossa ênfase aqui vai ser tentar mostrar que todo o esforço de Paulo só vale a pena porque ele sabe pelo que trabalha. De que todo o esforço de Paulo só vale a pena porque ele sabe o que vai formar depois. O meu esforço é em tentar provar que nós podemos sofrer pelo que importa. E de que nós vamos ter que aprender a viver sofrendo pelo que importa e não pelo que não importa. Amém? Em 24 e 25, os dois primeiros versículos, nós vamos ver que Paulo nos aponta um serviço que faz sofrer. Ele se diz um ministro segundo a dispensação de Deus, no versículo 25. Ele se diz um ministro que recebeu de Deus um comissionamento, uma missão, um chamado. Ele recebeu algo da parte do próprio Deus, como geralmente fala Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dos homens, ele diz frequentemente. A ideia é de que seu apostolado veio de Deus. Ele não se auto-intitulou apóstolo, como algumas pessoas costumam dizer dele. Ele foi chamado por Deus, ele viu a Cristo Jesus, aprendeu de Cristo Jesus, e toda a sua missão diz respeito ao fato de Deus tê-lo chamado para fazer algo. Esse algo é viver em defesa, ou aliás, viver em favor da igreja. O seu ministério confiado, essa dispensação, essa missão, ele como ministro, diz respeito a uma vida em favor da comunidade, da igreja que é o corpo de Cristo. Esse serviço que ele diz, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta nas aflições de Cristo na minha carne em favor do seu corpo, que é a igreja. Todo o ministério de Paulo, todo o chamado de Paulo nesse sentido é voltado para
a igreja, é em favor dela, para que ela progrida, não contra, mas em favor, para que ela seja edificada. Mas ele diz que esse serviço é um serviço que faz sofrer. Paulo mesmo está preso em muitas das cartas. Se nós lembrarmos alguns textos clássicos, de sofrimentos, certamente vamos lembrar que Paulo menciona as suas quarentenas de chibatadas menos uma. Nós vamos lembrar de quantas vezes foi apedrejado, perseguido, preso, naufragou o pobre. Nós vamos lembrar de quantas vezes esse homem sofreu. E ele diz que esse ministério carrega um certo tipo de aflição, um certo tipo de sofrimento. Então esse serviço é um serviço que faz sofrer. Paulo escreveu inúmeras cartas em cadeias. Outros homens, servos de Deus também sofreram de igual modo. Mas ele diz algo interessante, ele diz que está preenchendo as aflições de Cristo. Então, se Paulo recebeu um comissionamento de Deus, e se esse comissionamento diz respeito ao modo com que ele serve a igreja, ou se lança em favor da igreja, e esse comissionamento faz sofrer, o que é que ele quer dizer então com esse tipo de sofrimento, que é completar, preencher as aflições de Cristo? Alguns dizem que Paulo estava sofrendo aquilo que faltava que Cristo sofrer. Mas isso vai totalmente contra todo o sentido da carta aos Colossenses, que está tentando mostrar a todo momento que Cristo é suficiente, que aquilo que Ele fez é suficiente, que aquilo não precisa ser refeito. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, ou pelo menos nos ensinando, aquilo que ele aprendeu com o próprio Cristo, que se feriram o Senhor de todos, o que é que eles vão fazer com os servos então? Paulo está dizendo que é natural que se espere que aquele que serve, aquele que ministre, aquele que foi chamado por Deus, sofra a semelhança do Cristo. Esse preenchimento não é como se algo faltasse ao Messias, mas a partir da obra do Messias, aqueles homens que participam desta obra também sofrerão, e sofrerão muitas aflições. É natural que esperemos no serviço que fazemos, ou pelo menos tendo confessado a fé, que de alguma forma sejamos maltratados, que comecem a nos perseguir de algum modo. Paulo está dizendo que os seus sofrimentos são em relação direta ao seu ministério. E alguns serviços fazem com que cada um de nós sofra de uma maneira diferente. Ser pai faz sofrer de uma maneira. Ser mãe parece que ressalta um tipo de sofrimento para outro lugar. Ser filho, estar concluindo a faculdade, quando vem um TCC, você sofre de uma maneira toda especial também. Se você vai no quiroprata, você também sofre de uma maneira toda especial. Mas alguns lugares em que estamos nos fazem sofrer de uma maneira específica. E aqui Paulo fala de um tipo de sofrimento que diz respeito à obra do Messias, à obra de Jesus. Há um sofrimento que estava sobre Paulo no desempenho do seu serviço. O tema da carta é a suficiência de Cristo. Então o que ele está dizendo é que as aflições de Cristo transbordam para aqueles que servem a Cristo. Ele diz isso, ele diz a mesma coisa em 2 aos Coríntios, mas ele diz, os sofrimentos de Cristo transbordam até nós para que as consolações de Cristo também nos venham. E aqui Paulo está totalmente ciente de que o seu trabalho é difícil, de que ele deve esperar sanções, dificuldades, sofrimentos, aflições. Mas nem tudo é sofrimento nesse serviço. Se você olhar para o versículo 24, ele vai dizer: agora me alegro nos sofrimentos por causa de vocês e preencho as aflições, o que sobra, o que resta das aflições de Cristo. Ele diz que ele sofre no corpo alguns tipos de aflições, então ele está pensando aqui em um tipo de sofrimento físico até,
Mas ele diz que ele faz isso em prol da igreja, em prol do corpo de Cristo, e ele sente no seu corpo as dores por conta ou em favor da igreja, e isso não é de todo mal. É um sofrimento em que ele se alegra. Os sofrimentos podem ser atravessados por um tipo de alegria que os move ou que os direciona. Paulo está alegre ainda que sofra, porque ele sabe que existem coisas pelas quais podemos sofrer. Ele sabe que existem coisas pelas quais vale a pena sofrer. E essa alegria diz respeito ao seu serviço, porque ele sabe o que está formando. O comissionado por Deus aqui tem um tipo de alegria mesmo no sofrimento. O seu chamado é real, o seu serviço é real, o seu sofrimento é real, mas vale o esforço. Aquilo vale a pena. Paulo serve e trabalha e sofre e se aflige, mas ele está alegre. Ele sabe que aquilo vale a pena. Ele sabe que aquele sofrimento não é sem sentido. Ele sabe que aquele sofrimento vale a pena porque existem coisas pelas quais vale a pena sofrer. Então, todo aquele esforço caminha em direção de uma coisa. Se você olhar para o versículo 25, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O que é esse pleno cumprimento à palavra de Deus? Paulo está pensando que o seu serviço, está dizendo que o seu serviço se orienta em um estrado, em um caminho só. Fazer com que a palavra de Deus seja conhecida plenamente, em sua inteireza, de forma que ele exponha a sua palavra, de forma que ele declare a sua palavra com clareza, de maneira que as pessoas que ouvem consigam ter plenamente a compreensão do mistério de Deus. É onde nós entramos no versículo 26 até o versículo de número 28. Paulo está nos dizendo que o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Em Cristo nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Qual o objetivo de Paulo? Qual é o pleno cumprimento da palavra de Deus? Ele diz assim, levando o pleno cumprimento da palavra de Deus, é o mistério de Deus que estava oculto e que agora o objetivo é que todo homem seja ensinado, para que todo homem cresça em toda a sabedoria, sendo advertido a todo tempo. O serviço de Paulo caminha em direção a esse pleno conhecimento que diz respeito ao mistério que foi revelado, que estava oculto e que agora aparece. Os colossenses, esse é o mistério, agora tem parte nessa mensagem. Eles têm parte em Cristo Jesus. Tudo aquilo que tinha relação com Cristo, que antes estava oculto, agora está expresso. E esse conteúdo diz respeito ao modo como aqueles gentios fazem parte agora. Eles têm esperança. Eles agora podem ser chamados de santos. Eles são participantes daquilo. O texto diz que esse mistério foi revelado e que agora Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isso diz respeito ao fato de que a mensagem que estava sendo proclamada aos gentios era uma mensagem revelada por Deus e tinha a ver diretamente com Cristo, porque esse mistério é Cristo em vocês, a esperança da glória. A riqueza desse mistério diz respeito a um tipo de esperança que só pode ter em Cristo. Então todo o trabalho de Paulo, todos os seus sofrimentos e toda a alegria que ele tinha dizia respeito ao fato de um mistério sendo revelado.
de que essa mensagem que diz respeito a Cristo nas pessoas, em todos aqueles que lhe confessam, esses têm esperança. E na medida em que eles ensinam, advertem, mostram em toda a sabedoria, a missão dele progride. Todo o sofrimento de Paulo é justificado pelo fato de que ele está trabalhando para que as pessoas continuem, aqueles homens continuem crescendo em Jesus. Proclamar, corrigir, instruir aqui diz respeito ao modo como Jesus deve ser não apenas o padrão pelo qual nós mostramos cada passo de cada pessoa, mas em como advertimos ou corrigimos como um pedagogo, o modo de ser ou o modo de pensar, ou como as coisas devem acontecer em proclamação. Esse Cristo deve ser anunciado, proclamado, pregado. Esse Cristo é o padrão, esse mistério que foi revelado, é o padrão pelo qual agora nós nos exortamos, nós nos ensinamos, nós mostramos a cada um o modo com que nós devemos viver. E esse é o trabalho de Paulo. E é um trabalho que cansa. Toda a sabedoria, todo o homem, e aqui há uma generalização muito grande, porque nós não lidamos com a tolice humana, mas com a sabedoria que vem de Deus, para ensinar todos os tipos de pessoas, todas as nações, que esse Cristo é a esperança da glória. Isso diz respeito a um tipo de unidade, a um tipo de riqueza desse mistério que só pode ser encontrada em Jesus, não em outras coisas. Paulo está confrontando algumas filosofias aqui. Se você olhar para o versículo de número 2, do capítulo 2, ele diz o seguinte: eu faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por que Paulo trabalha? Que riqueza desse mistério é essa? A riqueza desse mistério diz respeito a Cristo habitando naquelas pessoas, e de que agora essas pessoas, tendo Cristo nelas, eles têm esperança de salvação. E todo o trabalho continua porque o objetivo é que eles estejam em unidade, vinculados, participando dessa riqueza, dessa esperança misteriosa que agora nos foi anunciada, de maneira que o engano seja lançado para fora. Versículo 4: digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Então esse Paulo, que recebeu um chamado, um comissionamento, e que sofre por esse comissionamento, se alegra nisso, se alegra nesse sofrimento. Por quê? Porque ele sabe que ele está caminhando em direção à formação de muitas pessoas. Isso diz respeito ao modo como esse Messias agora habita na igreja. E todo o esforço de Paulo diz respeito ao modo com que ele busca fazer com que as pessoas entendam essa esperança que eles receberam, essa herança nos céus, essa riqueza que vem por meio dessa graça maravilhosa que nos foi dada. Ora, vocês não eram povo, agora vocês são. Eu quero que vocês entendam isso plenamente. Eu quero que vocês não se enganem mais. E todo o esforço de Paulo é voltado para que Cristo habite nas pessoas e de que essa esperança seja cada vez mais firme, para que essa compreensão seja cada vez mais plena, para que o conhecimento que eles têm de Jesus seja cada vez mais duradouro, e de que eles não se enganem, de que eles não se percam, de que eles não sejam mais enganados por falácias, por heresias, por qualquer pessoa que aparece no YouTube falando qualquer bobagem. Todo o trabalho de Paulo, todo o cansaço de Paulo encontra sentido e consolo, todo o sofrimento é consolado na medida em que ele sabe o que está fazendo.
Porque existem coisas pelas quais vale a pena sofrer. E Paulo sabe o que ele está fazendo. É um trabalho, sim, que faz sofrer. É um trabalho que não é fácil de maneira nenhuma. Paulo está diante de um serviço que o martiriza na carne. Dói as costas, dói os braços pelos grilhões, mas faz sentido. Mas vale a pena. E vale a pena porque ele sabe pelo que ele está fazendo aquilo. Ele sabe que está fazendo aquilo para que Cristo continue crescendo na vida das pessoas. Para que aqueles que estão ouvindo não mais se enganem. Para que eles não mais se peguem sendo pegos pelo papo de algumas pessoas. Todo trabalho, todo suor é para que Cristo cresça e a igreja cresça em Cristo. Cansa, aflige, mas é um sofrimento alegre, porque Paulo sabe que existem algumas coisas pelas quais vale a pena sofrer. Por fim, esse Paulo diz que dá tudo de si. Se você olhar para o versículo de número 29, ele diz o seguinte: é para esse fim que eu me empenho, me esforçando o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo diz que ele sofre por conta desse ministério e de que esse ministério pode ser resumido em fazer com que as pessoas ou aqueles irmãos compreendam com mais clareza, cada vez mais a esperança que tem, o Cristo que o salvou, e de que ele se alegra nisso. E é por isso que ele se esforça. É por isso que ele dá tudo de si. Porque sabe que esse ministério vale a pena. É para esse fim. É para que Cristo habite em vocês, para que vocês sejam advertidos, para que nós apresentemos cada pessoa perfeita em Jesus, que eu me esforço. Talvez os professores daqui vão entender muito mais, mas as mães, os pais, acredito que tem uma boa parcela disso. Todo o esforço que você faz por um filho ou por um aluno, o que é que você quer? É impossível, ou pelo menos espero que não seja só dinheiro. Vamos dizer que você ensina alguém durante muito tempo. Você pegou o rapazinho, uma mocinha, ali no jardim da infância. Você ensinou até o jardim para frente, viu o menino na primeira, na segunda série. Aí de repente passam 20 anos. Aí você vê o rapaz da universidade ou saindo dela. Eu tenho 30 e já passei por isso, por incrível que pareça. Mas eu fico vendo às vezes, principalmente nesse período de eleição, onde eu vou para o meu colégio antigo, onde eu fiz o ensino fundamental. Eu entro lá e quem está lá? Meus professores da terceira série, da quarta. E eles dizem: Davi, fez o que da vida? Estão loucos para saber quem eu sou hoje e como eu estou. Aí eu digo: não, está assim, está desse jeito. E eles se alegram comigo. E eu imagino tantas pessoas pelas quais passaram por eles, e de que aquele trabalho duro, todos os tremores, todas as vezes em que ele teve que ficar acordado, corrigindo prova, que não foi legal, gente, como em todas essas vezes de cansaço e fadiga, sem voz, como tudo isso faz sentido quando você vê um menino ou uma moça dessa voltando, com outra vida, de outra forma, de outro jeito, melhor, educado, tendo aprendido. Paulo tem um sentimento parecido aqui. Faz sentido porque eu sei que tipo de pessoa eu quero formar.
Eu quero apresentar vocês perfeitos. Eu quero que no fim vocês estejam diante de Jesus. É por isso que eu me esforço. E eu me esforço e dou tudo de mim. Eu me empenho. O termo aqui é muito intenso. Ele está falando de um tipo de fadiga para a qual ele se entrega. Eu me entrego ao cansaço, eu me entrego à fadiga, eu me entrego até o meu corpo ser dolorido, ficar dolorido. Isso é um tipo de sofrimento intenso. E ele não faz isso apenas por uma pessoa, mas pelos colossenses, pelos irmãos de Laodiceia e por muitos outros que ele nem sequer viu. Mas todo o esforço dele faz sentido e ele se empenha, porque ele sabe pelo que ele está trabalhando. Eu trabalho para que Cristo veja vocês, para que Cristo habite em vocês, para apresentar vocês perfeitos em Cristo. É mais ou menos o mesmo sentimento que os pais têm quando um filho nasce. Pode não ser cientista da NASA, mas vai ser um bom homem, vai ser uma boa mulher. E todo o esforço, noites sem dormir, tudo isso para ver aquele menino, aquela menina fazendo boas escolhas, sendo um bom homem, sendo uma boa mulher. Porque todo esforço só vale a pena se você sabe o fim para o qual você está fazendo aquilo. Não é assim? Paulo sabe o fim do caminho. Ele sabe que ele está trabalhando para que Cristo veja aquelas pessoas, para que eles sejam encontrados por Deus de forma perfeita. Vale a pena pregar, vale a pena escrever, vale a pena tudo isso. Eu vou continuar me esforçando e me empenhando, não porque eu sou forte, mas porque há um poder que opera em mim. Ele diz que ele faz isso e ele se esforça o mais possível segundo o poder de Cristo que opera poderosamente. Ele pode continuar trabalhando, ele pode continuar se fadigando, porque Deus opera com poder na vida dele. Ele pode continuar se cansando, ele pode continuar sofrendo, porque Deus opera na vida dele. Todo trabalho nesse sentido só é possível se Deus operar em nossa vida, de forma poderosa. E Paulo confia na força daquele que tem força para fazer tudo isso. Paulo sabe que ele pode confiar no poder que é dado por Deus para continuar fazendo aquilo que cansa, que fadiga, que faz sofrer, mas no fim isso é alegre. Há felicidade, porque ele sabe qual é o fim disso. Afinal, existem coisas pelas quais vale a pena sofrer. E nós temos muito conteúdo aqui para pensar. Nós temos esse serviço de Paulo, que o fadiga, mas que não é sem alegria. Nós temos um Deus que diz pelo que trabalhamos, então um mistério, uma riqueza que deve ser demonstrada, que deve nos alimentar a todo tempo, que produz uma comunidade diferente. Vale a pena trabalhar por isso. E existe um Paulo que, sabendo disso, se esforça, se fadiga, se empenha o mais que pode, porque sabe que vale a pena. Aqui, nesse momento, nós pensamos em nossa vida e tentamos aplicar essas coisas para nós, aprendendo de um Paulo que se empenha diante de Deus, segundo o poder de Deus, ainda se fadigando. E questionamos as nossas mãos, que por vezes são fracas. Soltam muito rapidamente qualquer mínimo peso que chega nelas. Como nós, por vezes, abandonamos muito rapidamente aquilo que foi colocado em nossas mãos. Porque nós pensamos que deveria ser só prazer, deveria ser só satisfação. E como nós temos um texto inteiro no capítulo 3 para falar de trabalho especificamente, aqui eu vou me resumir ao nosso serviço na igreja, como corpo, uns pelos outros.
O nosso serviço aqui não se resume a simplesmente fazer algo na igreja, mas em fazer algo em favor da igreja. Nós não vemos aqui simplesmente para ficar jogando nuance. Nós nem somos chamados para integração só para mandar mensagem para visitante. A nossa intenção é fazer com que as pessoas saibam que elas são amadas e de que nós nos preocupamos em saber quais são as questões para edificarmos elas em Cristo Jesus. Ninguém vem aqui só para dar uma aula nuance, não. É que a gente quer ver esses meninos crentes indo para o céu. Ninguém vem aqui só para juntar a cadeira. Ninguém vem só para fazer algo na igreja. A gente vem para servir em favor da igreja. E quando a gente perde essa dimensão do fim das coisas e só foca nesse tipo de trabalho, nesse que fadiga, nesse que cansa, a gente para de perder, a gente para de desfrutar da alegria que é servir. Quando tudo virar cansativo aqui, quando tudo for apenas sofrimento e cansaço, fadiga, provavelmente perdemos o fim, a finalidade de todo esse serviço. Paulo se empenha porque sabe que Deus opera nele e sabe pelo que ele trabalha. É como pregar. Nenhum pregador está lendo livros e livros, estudando, passando noites em claro, saindo de um sermão já pensando no outro, só porque quer pregar. Se é assim, o cara está errado. É para a gente ficar assim, porque a gente quer que a igreja progrida no conhecimento de Deus, para que ela não seja enganada. Ninguém quer pregar só para estar aqui em cima. Se for isso, desce. É por outro motivo, é por outra coisa. É algo maior que isso. Se for só isso, todo o nosso cansaço não vale a pena. Se for só vir para o ANSI, se for só mandar mensagem, não vale a pena. Cansa, fadiga e não tem sentido nenhum. É por isso que às vezes a gente solta tão rápido as coisas, porque a gente perdeu o significado delas há muito tempo. É por isso que a gente vive às vezes só sofrendo, sem desfrutar de nenhuma alegria no meio do sofrimento, que atravessa o sofrimento, porque a gente só está fazendo e fazendo. Nunca está fazendo em favor de nada, em favor de ninguém. O nosso serviço não se resume em fazer algo na igreja, mas em algo em favor da igreja. E é a formação de homens e mulheres cada vez mais conscientes da sua vida em Cristo, cada vez mais firmes, cada vez mais conhecedoras do Evangelho, cada vez mais conscientes da verdade que os tomou. É para isso que a gente mexe no ANS, que a gente vem para dar aula na escola bíblica. É por isso que a gente vem para a EBD, é por isso que a gente manda mensagem para visitante. É por isso que a gente se preocupa em recebê-los, se preocupa em aconselhar, se preocupa em ouvir, se preocupa em orar pelos irmãos. Se não for isso, é tudo cansativo. Só cansaço. Nem um pouquinho de alegria. Porque não há nenhum poder que nos sustente em fazer algo que não é para Deus. Aí você cansa, aí você sofre mesmo. Perdemos o sentido do serviço quando achamos que ele é só trabalho. Você deixa de se encantar com o sermão que está escrevendo. Você deixa de esperar que aquela criança comece a dar outra resposta, que não seja pecado, para situações terríveis que acontecem na sua casa. Você deixa de se alegrar, porque é só trabalho. Só isso. Não há nada em favor de nada. Isso não progride, não vai para frente, não aponta para outro lugar. É só chegar e contar as coisinhas da revista e acabou. Se for só trabalho, a gente perde a alegria. Se for só trabalho, perde o significado.
Se for só trabalho pelo trabalho, não faz não. É melhor que não façamos. Porque perder Jesus enquanto servimos Ele deve ser pior do que nunca tê-lo conhecido. É por isso que cantamos, é por isso que organizamos o louvor, é por isso que nos esforçamos a todo tempo para servir na igreja, não porque a gente quer trabalhar na igreja, mas em favor dela, fazendo-a crescer em Jesus, progredindo em esperança, mantendo o nosso coração cheio, queimando pelo Cristo, pelo Messias. E é por isso que todas as coisas vão fazer sentido agora. A cadeira, as crianças, as revistas, a EBD, o culto, tudo isso. Porque se for só trabalho, cansa. E você não vai ter ânimo nenhum para fazer nada. Você vai arrumar qualquer desculpa para ganhar um atestado da fé. Vai em qualquer tipo de médico para dizer que não dá. Porque é só trabalho a gente mata. Mas aqui as coisas deveriam ter outro sentido. Por fim, que a gente lembre, principalmente nesse período onde nós vamos pensar aonde queremos servir, de que servir é sofrer. Todo serviço nos trará sofrimento aqui. Todo serviço nos trará fadiga. Se você me diz que está cansado em servir no que serve, eu digo, está todo mundo cansado. É porque essa é a natureza do nosso trabalho, é fadiga, é cansaço. A minha pergunta é, você não tem provado de alegria não? Cansaço eu tenho certeza que você tem provado, cansa. Mas e de alegria? Sim ou não? Porque o que vai nos dizer se estamos caminhando pelo caminho certo, não é o quanto a gente serve, não é o quanto a gente trabalha, mas se a gente tem desfrutado da alegria que é fazer aquilo por algo para além daquilo. Se não servir, não sofrer, não servir, também é não se alegrar. Você pode simplesmente não fazer nada, abandonar todas as coisas que você poderia fazer. Você não cansa, mas também não há um tipo de alegria que só tem aqueles que servem. É como existe um tipo de alegria de criar crianças que só tem aqueles que são pais e mães. É como tem um tipo de alegria de ver os aconselhados crescendo e progredindo e vencendo e obedecendo diante do pecado, que só tem aquele que aconselha. É como saber a alegria de um professor, daquele menino que não ia vingar, de que tudo virou e agora o cara, não é que ele vingou, não é que fez sentido, e depois de 20 anos ele volta e ele agradece. É esse tipo de coisa, esse tipo de alegria que só tem quem passou tempo sofrendo durante o trabalho. A nossa esperança é de que o nosso coração seja recolocado no lugar, sabendo que Deus nos chamou para um tipo de sofrimento, mas um tipo de sofrimento que vale a pena. De que ainda cansado, ainda que as coisas sejam difíceis, tem coisas que valem, tem coisas pelas quais vale a pena sofrer. A pergunta que fica é, eu estou sofrendo pelo que importa? Vamos orar. Deus, eu te louvo, eu te agradeço pela tua boa vontade, eu te agradeço pela tua misericórdia, eu te agradeço porque há um poder sobre nós que nos ajuda a permanecer firmes, nos ajuda a permanecer trabalhando. Obrigado por essa manhã e que nós possamos, em nome de Jesus,
olhar para o Senhor e saber que tais coisas, esse trabalho que o Senhor nos dá para fazer, vale a pena. Obrigado por todo o cansaço que o Senhor nos deu nesse período, porque ele vem envolto de alegria, um tipo de alegria que o Senhor nos reserva também. Não é só trabalho, é algo para além disso, que possamos compreender tais coisas em nome de Jesus. Amém.